Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada e vamos a mais uma videoaula aqui no canal da Multimídia Arte. E o nosso assunto hoje será sobre Microsoft Excel. Vamos ensinar como vocês podem importar dados de várias fontes no Excel e usar o recurso do Power Query para poder unificar e gerar tanto tabelas dinâmicas e até mesmo os gráficos através do Power View. Tá? Então o Power Query é um suplemento aqui do Excel que permite fazer essa integração e é a base para o Power BI, que é uma das outras ferramentas que fazemos aqui no canal. E só para não esquecer, gente, segue nosso canal, ativa as notificações e vamos embora então. Então a primeira coisa que eu tenho é quais serão os arquivos da minha base. Tá? Então deixa eu abrir aqui rapidinho. Então vou pegar aqui Excel avançado, dados externos. Serão 3 arquivos, ó, PBI vendas, que é o que uma planilha onde eu tenho data de venda, ID do produto, cidade, produto, valor e ID de vendedor. Então é uma planilha que nós temos 448 linhas. E o que eu quero saber nessa planilha? Eu quero saber qual é o produto, qual a validade desse produto, certo? Aqui eu vou mudar depois para a quantidade, que está errado isso aqui. Mas eu não vou mudar aqui na planilha, já vou explicar porquê, e o ID do vendedor. A outra base que eu tenho é o meu PBI cliente, que eu tenho aqui. Eu não vou precisar dele aqui nesse caso, mas eu poderia, se eu fosse o caso, fazer uma integração aqui também. Eu tenho também o PBI vendedor, que é um CSV, onde ele vai me trazer o ID do vendedor, que tem uma sujeira, nome. Aqui tem um link, porque essa mesma aba, essa mesma arte eu uso também lá no Power BI. Depois eu vou fazer a mesma coisa numa aula mais para frente, integrando com o Power BI para mostrar para vocês. E eu tenho aqui um TXT que é o PBI produto, certo? Que está aqui separado por tabulação. O que acontece? Se a gente fosse fazer diretamente no Excel isso aqui, eu simplesmente abriria novas abas, né? Menu dados, obter dados externos, importaria aqui as fontes de texto, ou até aqui mesmo, é melhor que seja em outra aba, tá? E faria um PROC-V, um índice CORRESP, para poder fazer isso. Ah, não sabe usar PROC-V ou índice CORRESP? Então eu vou deixar link na descrição para que vocês possam assistir essas aulas também. E vou deixar no card aqui o link do índice CORRESP, tá? Mas a minha ideia não é isso. A minha ideia é trabalhar numa planilha nova, que não tem nada a ver com essas daqui. Vou até fechar essa outra do PBI vendas aqui, tá? Eu já tinha uma planilha aberta ali. Deixa eu fechar essa 2 aqui então também. Então, e eu vou fazer essa mesclagem por aqui, tá? Qual que é a vantagem de eu fazer uma mesclagem ao invés de importar os dados e trabalhar ali dentro? Quando a gente trabalha com dados externos, o que acontece? Eu tendo essa planilha PBI vendas, o meu PBI vendedor e o PBI produto, a qualquer alteração que seja feita em qualquer um destes 3 arquivos, ele automaticamente atualiza para mim, sem eu ter que ficar toda hora. Então, que nem eu sempre comento nas minhas aulas, imagine que isso é gerado via sistema, ou vem de uma matriz fora de onde você está. O que acontece quando você atualiza, ou seja, o arquivo sempre é salvo na mesma pasta? Você vai ter um problema de ter que ficar corrigindo todo o arquivo, toda vez. Imagine, que nem eu falei ali no PBI vendas, eu tinha lá aquele vendedor que era para ser quantidade, e vem sempre errado daquela forma. Estava tomando aqui um copinho d'água que a garganta começa a secar. Então, nesse caso, eu não tenho essa preocupação. E vamos então ao que interessa. A gente vai começar pelo menu dados. E aqui eu vou ter a opção nova consulta, que é o Query aqui. Então eu vou pegar aqui que eu quero do arquivo. E aqui já vem a parte importante, de qual arquivo que eu quero. Vou começar pela minha pasta de trabalho. Seleciono aqui. Ele vai abrir para mim. Eu vou lá na minha pastinha onde eu tenho guardado as minhas pastas e vou pegar aqui o PBI vendas. Vou dar um importar. Ele vai ler aqui para mim, ó. Isso já é uma coisa legal, que aqui eu tenho 448 linhas. Se eu tivesse lá 500 mil linhas, ele faria a leitura da mesma forma. Isso é um outro fator também. Ah, eu tenho dados no Excel com mais de 2 milhões de linhas, ultrapassa as linhas do Excel. Está no CSV, por exemplo. Aqui eu consigo fazer essa importação. Aí eu marco aqui, ele vai ler para mim. E aqui vem o principal elemento. Eu não vou carregar. Eu não quero carregar os dados aqui dentro.
eu vou no botão editar. Ele vai abrir aqui o chamado editor de consultas, que é o meu Power Query. Como eu fiz isso aqui num curso que eu estava ministrando há pouco, ele falou, olha, essa visualização tem 3 dias. Beleza, atualizei. Aqui eu já começo a ver algumas coisas que são interessantes. Data de venda é um campo de data. ID de produto é um campo de texto, de número. E aqui vamos pensar assim. ID não precisa ser somado. Eu vou mudar para texto. Tá? Não é uma regra, mas é aconselhável. Cidade, Rio de Janeiro. Produto. Aqui eu já vou fazer o seguinte, é quantidade. Mas eu vou dar um duplo clique. E eu vou escrever quantidade. Então aqui o que acontece? Mesmo que a minha planilha original lá continue vindo como produto sempre, aqui eu converti para mim. 1.2 é número decimal. E aqui ID vendedor também eu vou colocar texto. O nome dessa minha planilha vai se chamar vendas. Então eu estou dando um nome aqui para ela também. Tá? Aqui tem as cidades do Rio de Janeiro que ele encontrou. Beleza, acho que aqui eu não tenho que fazer nada mais por enquanto. Então eu venho aqui nessa setinha, abro ela e eu vou pôr fechar e carregar para. Por quê? Porque eu quero só criar uma conexão entre esse meu arquivo, que é o pasta 1, e aquele arquivo vendas. E vou adicionar o modelo de dados. Carregou, ele mostra aqui para mim, olha lá, ó. Ele vai carregar as linhas aqui sim. Se você tiver um número de linhas muito grande, ele vai demorar para fazer o carregamento. Eu vou aproveitar isso aqui, vou dar um save nela, vou chamar ali e vou chamar, ó, aula vendas. Esse vai ser o nome do meu arquivo, tá, para de repente dar um problema que eu não perder o que eu estou fazendo. Só que eu tenho mais 2 planilhas e agora eu vou fazer elas conversarem, então. Então eu vou vir aqui novamente em nova consulta do arquivo, só que agora eu quero o meu CSV. Chamo ele ali, é o PBI vendedor, tá? Importar, ele já vai ler aqui para mim. Ele entendeu que é uma separação, só que aqui, ó, ele já me delimitou, ó, o delimitador é o meu ponto e vírgula, que era o que eu tinha lá mesmo. Só que tem um problema, ele não conseguiu jogar a primeira linha como coluna. Então, eu tenho que sempre estar atento a isso. Então, vamos ao editar. Ele carrega aqui novamente. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é justamente isso aqui, ó. Usar primeira linha como cabeçalho, que poderia ser por aqui também. Usar primeira linha como cabeçalho. E já resolvi isso. Tá. Segundo passo. O ID do vendedor aqui tem um sustenido 01. E eu preciso corrigir isso. Por quê? Porque lá na minha tabela, que eu trabalhei lá de vendas, ele é só 1, 2 e 3. Então isso já causaria um conflito. Então eu vou em transformar. E aqui tem que tipo de dado que eu quero usar. E a primeira opção que eu tenho é substituir valores. Tá? Eu não vou me aprofundar nisso aqui. Tá? Senão a gente vai perder muito tempo nessa aula. Essa aula já vai ficar longa, tá, gente? Então eu vou clicar aqui e vou falar o que eu quero substituir. Substituir sustenido, 0. Pelo quê? Por nada. Então eu dou um OK. Resolveu o meu problema. Agora eu tenho o nome, o ID do vendedor, em texto e tudo bonitinho, tá? Volto na minha página inicial. Vou lá na flechinha. Fechar e carregar para, criar conexão, adicionar ao modelo de dados. Vou carregar minha terceira planilha. Então, novamente, nova consulta do arquivo, agora é um arquivo de texto. É o PBI produto, importar. Ele já entendeu para mim, ó, aqui ele já trouxe a primeira linha. Vamos editar e vamos verificar como estão as coisas aqui. Texto. Ó, o ID está como número, vamos mudar para texto também, porque lá na minha primeira eu coloquei em texto. E a validade está certo. Beleza, é número mesmo. Venho aqui, fechar e carregar para, criar conexão, adicionar ao modelo de dados. Tá? Beleza. Aqui, se eu quisesse, eu já poderia criar as minhas relações, tá? Então ele me dá já a possibilidade de eu criar relacionamento. Mas o que eu quero? Eu quero acrescentar o vendedor em vendas. Então eu venho aqui em vendas, com o botão direito, e dou um mesclar. Quando eu dou um mesclar, ele me pergunta, você quer mesclar o que com quem? Bom, eu quero trazer o vendedor aqui para dentro. Então na minha segunda tabela eu escolho PBI vendedor.
Até aí, ok. Tá, e aí vamos ver, o que tem em comum em cada um deles? O que tem em comum é o ID do vendedor. Então eu dou um ID vendedor aqui, ele avisou que tem que ser compatível ali embaixo. ID vendedor aqui, então a seleção correspondeu a 447. Dou um ok. Ele trouxe aqui para mim. Só que ele traz toda a tabela. O que eu quero dessa tabela? Eu vou entrar aqui nessa flechinha e eu vou falar, olha, dessa flechinha eu quero o nome do vendedor e só, mais nada. Eu vou tirar essa opção aqui. Não quero link de imagem, estado, país, nem nada. E dou um ok. Tá lá, ó. Então ele fez a relação para mim. Eu vou trazer aqui, ó, do lado já do ID vendedor, ele já mostrou aqui para mim. Aí vem a pergunta, eu preciso saber do ID do vendedor? Não. O nome já é o suficiente. Então, botão direito e removo. Poxa, dessa forma eu já comecei a criar. Então eu vou chamar isso aqui agora de vendas final. Pronto. Eu poderia sair, fechar aqui e carregar o modelo de dados. Mas eu também posso trazer o nome do produto e a validade aqui já. Por quê? Porque aqui eu também tenho um mesclar consultas. Então ele vai entender isso para mim. Então eu posso vir aqui, ó, e falar, beleza, agora quem eu quero? Eu quero o PBI produto pelo ID do produto com ID do produto. Ok. Só que agora eu vou querer mais informações. Eu vou querer produto e validade. Pronto, tá lá. Só vou arrastar para cá. Vou pegar a validade, já veio junto. E ID do produto não me interessa. Botão direito, remover. Então agora eu tenho a data de venda, qual foi o produto, por quanto período vale, qual a cidade, qual a quantidade, qual o valor e qual o nome do vendedor. Venho aqui na flechinha, fechar e carregar para. Eu não mudei o nome, eu vou dar um cancelar aqui. Bom, eu vou deixar assim, depois eu mudo. Adicionar ao modelo de dados e carregar. Ah não, eu tinha mudado vendas final já, então menos mal. Então tá aqui, agora eu tenho uma venda final certinho. O que eu posso fazer agora? Posso gerar uma tabela dinâmica, inserir, tabela dinâmica, usar fontes de dados externo, e aí quando eu clico aqui, ele vai mostrar todas as conexões existentes, ó, todas que eu fiz. Então eu poderia selecionar alternadamente. Vou pegar vendas final, que já está mais certinho, abrir, vou pedir para usar nessa planilha que eu estou usando, e pronto. E aí agora eu posso saber, olha, eu quero saber quais são os produtos vendidos, certo? Pela validade, ou posso jogar aqui, junto a ele, olha lá, ó, quanto tempo vale, ou se eu não quiser usar validade, não tem muito, mas eu tenho, ó, um total aqui de produtos vendidos. Posso clicar com o botão direito, aí eu venho aqui em configurações do campo de valor, formato do número, moeda. Tá? Então eu sei que o valor total de cada produto foi esse. Eu ainda posso brincar um pouco mais com isso. Eu posso pegar aqui o valor e jogar aqui para novamente. E eu quero saber qual é o valor médio. Então eu venho aqui, configurações do campo, média. Tá lá. Então, novamente botão direito, configurações do campo, formato do número, moeda e ok. Então agora eu tenho qual é o valor total, qual a média de valor. Isso me permitiria, por exemplo, também gerar aqui, ó, um gráfico dinâmico, certo? Aqui, logicamente, ele mostrou para mim o gráfico comparativo, né, entre a soma e a média de valor de cada um deles, certo? Eu poderia trocar essa soma, então, por um máximo, vamos pôr assim, para não ficar tão gritante a diferença, ó. E aí eu poderia usar uma coluna empilhada, que me mostra o quê? Qual é a média de valor, qual é o máximo de valor que eu posso pagar nesse produto. Então ele me traz ali, vamos puxar ele um pouco maior até aqui, e aí eu consigo fazer isso. Então olha, o produto eu tenho qual é o valor máximo e qual é o valor médio a ser pago. Então você consegue ter até uma grande diferença. Poxa, mas peraí, tem teclado ali que custou 14 mil no máximo de valor, sendo que a média é tanto. Tá? Eu poderia mudar o máximo aqui, ó, para mínimo, se for o caso, ó. Então aí eu tenho, poxa, a média também está muito mais alta, tá? Então aí você vai brincando com essa variação. Eu vou deixar no máximo aqui e eu vou aproveitar e vou colocar,
alguma segmentação de dados aqui também. Para que eu quero uma segmentação de dados? Por exemplo, por nome do vendedor. Tá? Então agora eu consigo, por exemplo, também saber as vendas só da Ana, só do Bruno, só do Fábio e assim por diante. Certo? Vamos até brincar um pouquinho mais, vamos deixar um pouco menor aqui. Ou posso trazer o gráfico aqui para cima, né? Aí vai depender de como eu quero fazer minha... Porque eu posso pegar aqui embaixo também. E vamos colocar uma linha do tempo pela data de venda. E aí agora eu consigo ter um acompanhamento da data de venda também pelo tempo aqui. Vamos esticar isso, aqui ele está por meses. Eu vou chutar um pouco o balde, vou pôr por dia, né? Porque agora eu tenho uma variação bem grande de dias aqui para eu poder trabalhar. Mas aí como ele começou em janeiro de 2019 e vai até dezembro de 2019 passou a ser muito. Vamos pôr por meses então. Aí eu consigo, olha, eu quero saber como que foi em junho. Eu quero saber como que foi em agosto, como que foi em julho. E aí eu tenho a minha tabela dinâmica montada bonitinha aqui. Que eu poderia usar isso tranquilamente para uso e assim por diante. Eu não vou entrar no detalhe de tabela dinâmica. A gente tem acho que um vídeo de tabela dinâmica aqui no canal. Eu vou verificar certinho se ela está bacana. Se estiver faltando algumas coisas eu vou trabalhando com vocês. Vou só dar um save aqui. E a outra parte que eu queria aproveitar aqui é que quando eu crio conexões, eu posso usar também o Power Pivot e o Power View. Bom, a primeira coisa que eu preciso saber é como que eu ativo isso. Você ativa da seguinte forma, você tem que entrar aqui em Arquivo, Opções, aí ele vai ter aqui as ferramentas. Primeira coisa, eu vou entrar em Suplementos. O meu já está ativo, tá? Em Suplementos eu escolho aqui, ó, Suplementos com. Que daí ele traz para mim, ó, Power Pivot, Power Map, Power View. Então eu teria que marcar eles. E aí quando eu dou um ir, ó, ele cai aqui. Para que eu possa adicionar os elementos. O Power Pivot ele vai acrescentar automaticamente. Se ele não acrescentar, você vem novamente em Opções. Aí você vai Ferramenta, faixa de opções aqui. E você escolhe ou todos os comandos. E ele vai listar todos eles aqui, ó. Então, por exemplo, o Power Pivot eu já arrastei para cá. E o Power View eu coloquei aqui dentro. Então eu teria que localizar aqui ele. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse jogar aqui dentro do Power Pivot um elemento desse, tá? Apenas como, por exemplo, vamos ver se eu tenho uma ferramenta de atualização aqui. Deixa eu ver. Atualizar, aqui, ó, atualizar tudo. Eu poderia clicar aqui e dar um adicionar. Ele vai dizer que não pode. O que eu faço? Eu venho no Power Pivot e eu defino ou um grupo para ser colocado. Tá vendo que eu tenho que clicar num grupo aqui? Ou eu crio um grupo. Eu posso chamar esse grupo aqui, por exemplo, de atualizar. Posso definir ícone e tal, mas não é o caso. E aí sim, está lá no atualizar. Eu pego aqui, ó, e adiciono. Quando eu dou um OK, ele criou aqui para mim, ó, um atualizar tudo. Ó. Atualiza todas as tabelas do Power Pivot que estejam vinculadas a tabelas do Excel. Certo? Eu já tinha ele aqui, certo? Parecido, mas assim ele trouxe para mim. Tá, e qual que é a diferença de eu trabalhar aqui? É que quando eu lido aqui, ó, e crio o Power View, aqui é uma coisa, se você não tiver instalado ainda, foi a primeira vez que você usa, aqui não vai mostrar, mas ele vai pedir para instalar o Microsoft Silverlight. Gente, é necessário, senão você não consegue jogar. E o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho as minhas tabelas, e eu consigo começar a trabalhar aqui um pouquinho. Então, por exemplo, eu vou pegar do Vendas Final, eu quero gerar um gráfico por produto. Então ele já vai acrescentar aqui para mim. Ele acrescenta como tabela, só vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, tá? Ele já colocou aqui para mim como tabela. E eu vou pegar dentro do produto e eu vou jogar o valor. Então ele trouxe ele para mim já. Só que aí eu posso pegar ele aqui e falar, olha, eu quero uma coluna clusterizada desses valores. E aí ele já converteu a tabela para mim ali. Tá, mas aí você fala, pô, ele converteu num gráfico, o que mudou até agora? Se eu clicar aqui, eu consigo visualizar ele em tamanho grande. A princípio não mudou nada, certo? Ele é até um pouco chato de mexer, tem hora com ele. Que você tem que pegar aqui em cima no pop-up e arrastar, ou pela alça. Tem hora que é meio bem porre mesmo de mexer com ele. Tá? O Power BI pelo menos é um pouco mais fácil. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó,
Eu vou chamar isso de tabela. Opa. Ó, não, dashboard de vendas. Pronto. Então tá lá o meu valor do produto, certo? Aqui o legal é que eu já consigo começar a filtrar um pouco. Mas como assim filtrar? Eu tenho aqui por produto. Eu vou chamar aqui, ó, o vendedor. Vou pegar esse vendedor e eu vou mudar um pouco ele. Eu vou transformar ele numa segmentação de dados e vou aumentar um pouco o tamanho. Quando eu transformei ele numa segmentação de dados, é como se eu estivesse falando para ele, olha, agora você passou a ser aquele filtro que eu tinha lá na minha tabela dinâmica. Então eu posso colocar ele aqui. E olha só, se eu clicar aqui no Bruno, ele mostra os dados do Bruno. Se eu clicar na Ana, ele mostra os dados da Ana. O mais bacana é que agora eu posso pegar aqui também e gerar um gráfico, certo? Por cidade e pelo valor. Tá lá. É um gráfico maior, logicamente, ele tem bastante informação, né? E eu vou colocar um gráfico de barras, por exemplo, ó. Poxa, tá aqui. Eu vou entrar aqui na parte de design do gráfico, tá? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui nas cores dele. Deixa eu ver, tá aqui e aqui embaixo eu tenho algumas opções. Isso é uma coisa que eu vejo. No Power BI eu tenho muito mais coisa para poder usar, mas tudo bem. E vou trazer ele até para cá. Ó, eu vou usar a parte inteira lá dele. Ficou muito grande, né? Posso descer aqui um pouquinho. Então eu tenho aqui, ó, o valor por produto e o valor por cidade. Isso quer dizer também que quando eu clico aqui em Acaba HDMI, um gráfico, ó, ele interfere no outro, certo? Então essa é uma vantagem que eu tenho de quando eu uso um Power BI. Desculpe-me. O Power View, eu consigo fazer uma dashboard diferente aqui, certo? Então eu tenho ainda outras opções de gráfico, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer um pouco diferente, eu vou trazer para cá. E eu quero saber quanto foi o valor total. Então eu vou arrastar valor para cá, ele vai pôr ali para mim. Só que eu vou falar, eu quero um valor do tipo cartão e eu quero um cartão de texto explicativo. Então o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho agora o valor total de vendas. Então ele já fez uma soma para mim automático. Que poderia ser soma, poderia ser média, poderia ser mínimo, poderia ser contagem. Então eu poderia ter, olha, o valor tanto foi isso, mas quanto foi vendido. Então ele me dá essa possibilidade também, tá? Ele tem esse critério e eu posso atualizar. Se eu mexer na planilha, ele mexe automaticamente. Então, olha, eu tenho aqui uma tabela dinâmica e eu tenho aqui o meu Power View com os valores. E o mais legal de tudo, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir agora a minha planilha de vendas. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, né? Então vamos lá em procurar. Ele está aqui, ó. Aula vendas. Cadê a minha planilha que eu quero? Ué, será que eu salvei em cima dela? Aula vendas 6/2. Deixa eu ver essa aqui, qual que é? Essa é a aula vendas. Não, cadê minha planilha? Nossa, está me fugindo aqui os dados agora. Dados IBGE. PB. Ah, tá aqui, ó. PB e vendas. Nossa. Então tá lá, eu vou até o final. E vou fazer uma venda. Vou colocar ali, ó. 30/12/2019. Vou pegar o vendedor 3. A cidade eu vou pôr Macaé. Vou pôr ali 2. Vou pôr... O que mais que eu tenho aqui? Tá, o produto é aquele lá. Então o produto é o produto 2. Vou pôr aqui uns 85. Opa, aqui. Vamos pôr aqui 85. E 1. O que eu fiz aqui? Acabei de salvar. Salvei aqui. Quando eu volto na minha planilha, se eu der um atualizar aqui, ele atualiza todas e acertou os valores para mim. Tá? Então 350, 46,15. Tá? Vamos colocar mais um agora de R$100 aqui, ó. 30/12/2019. 5 São Gonçalo. 1
101. Então veja bem, tá aqui, eu não salvei ainda. 353, 046 e 15. Tá? Vamos pôr assim, vou pôr 1000. Pronto. Salvei. Vamos verificar se está atualizando direitinho. Ó o Murphy, ó. Essa hora que o Murphy começa. Vai travar, não vai atualizar. E vamos ver. Está atualizando. Ops. 353.046 e 15. Que estranho. Deixa eu dar uma olhada aqui na editar dele. Vamos ver se lá no final ele está trazendo para mim. Vamos até o finalzinho da planilha. Ele não está atualizando aqui. Algum problema deu na hora da atualização, tá? É aquilo que eu falei. O Murphy aqui funcionou e tá me ferrando, né? Porque eu acabei de sair aqui. A consulta tá certinho. Vamos dar um fechar e carregar aqui. Vamos atualizar a visualização, tá? Então ele simplesmente me ferrou na explicação com vocês, tá? É aquela coisa. Pois, agora entrou aqui, ó. Ele não tinha atualizado aqui ainda, ó, 85 e 1000. Vamos dar um fechar e carregar. Certo? Aqui ele já tinha que trazer para mim. Vamos dar um atualizar aqui. Tá? Atualizar tudo. Ele não... Eu não sei porque que ele não está atualizando aqui. Tá? 449 linhas. Eu tenho aqui 450 linhas. Mas ele pegou os dois últimos. Tá? Deixa eu estar com algum filtro. Se está com algum filtro aplicado aqui. Não tem nenhum filtro aplicado. Então assim, deixa eu ver se ele na tabela dinâmica se ele atualizou o valor para mim. Tá, 54, 19,200. Deixa eu pôr aqui um mínimo, em vez de um mínimo eu vou trocar aqui pela soma. Tá. Aqui ele está pior ainda, porque ele está pegando só a soma de valores dos produtos. Deixa eu tirar o máximo. Tá. Aqui ele não conseguiu nem trazer para mim. Deixa eu só dar um atualizar aqui também. Dados. Atualizar tudo. Tá. Que produto que eu coloquei aqui? Produto do código 5. Quando a gente começa a fazer as coisas bagunça assim é terrível, né? Vamos ver na minha planilha de vendas. No meu PBI produto, né? Vamos dar um atualizar nele aqui que não precisa. Vendas final. E a vendas. Vamos atualizar eles aqui para... Tá. Ó, ele trouxe aqui para mim. Vamos ver se eu consigo visualizar o final dela lá. Ele não consegue trazer todas justamente. Deixa eu dar um editar aqui nela. A melhor forma de eu conseguir ver se ele está atualizando é puxando aqui. Aí sinal que é algum bugzinho do Excel que pode estar acontecendo, tá? É que a gente fala testa. Ó, aqui ele trouxe, ó, Rio de Janeiro, valor 54. Olha só, a última mesmo ele não conseguiu. Deixa eu dar uma atualizada a visualização. Só um pouquinho, vamos ver aqui. Trouxe, então tá aqui, as atualizações estão certinhas. Então vamos fechar e carregar. Tá, vamos ver aqui agora se ele atualizou. Aqui que ele está conseguindo, está se perdendo e não está trazendo para mim. Tá? Infelizmente ele está com algum tipo de problema. Vamos começar fazer um Power View aqui novo. Ele me traz ali, eu vou pegar do vendas final. Vamos jogar aqui o valor. Vou jogar aqui só os produtos. Tá? E eu vou pedir para ele não resumir. Tá? Então o valor está colocando ali para mim.
Então ele está aqui pegando, certo? Ele entendeu o valor total aqui, mas ele não está conseguindo trazer os valores corretamente, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele está fazendo igualzinho, está lá na tabela dinâmica, tá? Olha, alguma razão, eu não vou saber dizer qual, que ele está me trazendo, ele não está fazendo atualização. Eu acho que é a questão aqui do Excel 2016, tá? Ele tem tido alguns problemas aí no uso. Eu tenho sentido bastante problema com ele em algumas coisas. Mas aqui está tudo certinho. Produto, quantidade e tal. Deixa eu pôr quantidade aqui também. Tá lá. Daí ele faz a soma da quantidade. Não vai resolver o que eu quero. Legal? E só mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês, que a gente pode fazer aqui também, é o seguinte. Eu vou criar mais um Power View aqui. E eu vou colocar o seguinte. Eu vou pôr aqui a cidade. Beleza? Dentro da cidade eu vou pôr produto e valor. E vou converter em mapa. Quando eu converti em mapa, aqui vem uma coisa muito bacana. Ele conseguiu trazer para mim, eu vou jogar num pop-up, tá? Ele vai trazer aqui para mim justamente, ó, o mapa e onde foram feitas as vendas. Então quando eu der zoom aqui, eu consigo visualizar exatamente, olha, Petrópolis aqui teve isso. O problema é que como eu tenho cidades e tenho países que podem ter também nomes parecidos, eu vi que em Portugal ele trouxe para mim ali quem? Quando eu ponho o mouse, ele entendeu Duque de Caxias em Portugal. Então assim, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou deletar isso aqui, tá? Eu vou pegar aqui minhas vendas finais, vou clicar com o botão direito e vou em editar. Tá? Só para a gente finalizar aqui. Eu vou chamar aqui a cidade do Rio de Janeiro. Eu vou em adicionar colunas. E eu vou pôr aqui, ó, adicionar coluna personalizada. E aí eu vou colocar uma nova coluna chamada localização. Onde eu vou pegar a cidade. Eu vou concatenar com vírgula Rio de Janeiro, vírgula Brasil e vou fechar as aspas. Vou dar um OK. Ele criou para mim a localização ali. Vou mudar para texto. E vou eliminar aqui a cidade. Volto na página inicial. Fechar e carregar. E agora sim. Deva resolver o problema. Localização. Valor. Por produto. Converto para mapa. E agora acho que acabou o meu problema. Ele vai entender que eu estou querendo. Então vou colocar assim, ó. Vendas por localização. Então com isso agora acabou de mostrar fora do Brasil qualquer problema de visualização. Ele vai mostrar exatamente para onde para mim. No estado do Rio de Janeiro, para onde foram feitas as vendas. Então eu posso vir aqui, renomear, né, para vendas por localização. Renomeio aqui também por vendas. E aqui eu posso renomear também vendas por produto. Então o que eu fiz? Eu tenho uma tabela dinâmica dos dados. Eu até deixei só a soma de valor aqui. Eu tenho as vendas, um dashboard mostrando ali para mim. Tá só filtrado pelo Fábio ali, né? Deixa eu só clicar, dar um ESC aqui que ele já sai. Então eu marco aqui com o Ctrl e marco os três. Então ele já me trouxe ali automaticamente, tá? Aqui eu tinha colocado o que ficou aqui, que ficou só valor, né? Deixa eu pôr o nome do vendedor junto aqui. Só que ele está contando. Por que o nome do vendedor veio como contagem? Deixa eu remover o campo. E vou pôr localização. Pronto. Valor, soma. Tá. É porque tem que jogar aqui em cima.
Não, peraí. Por que ele bobeou tudo aqui? Aqui é valor. Soma. Deixa eu só puxar para cá o nome do vendedor. Aí, Ana e Bruno e Fábio. Aí, pronto, ele já arrumou. Tá? E agora eu tenho ali todos os valores. Agora ele atualizou. Era algum bug naquele momento que ele se perdeu totalmente, gente. Porque agora ele atualizou certinho. Eu falei que era um problema do Excel, tá? Infelizmente era um probleminha temporário do Excel, mas agora ele já colocou aqui para mim. Eu só não tô lembrado, tá? Se eu tenho como mudar a cor do gráfico por aqui, tá? E se eu vou ficar devendo essa informação, ou era por aqui mesmo na parte de inserção? Não, não é, tá? Não é essa opção. Então eu fico devendo a informação de poder corrigir a cor do gráfico, tá? Porque eu tô vendo que eu não tenho aqui ele não me traz essas opções. Eu queria só mudar as cores aqui do gráfico, ver se tem um tema aqui para isso. Mas ele muda todos, né? Não é o que eu quero, tá? Eu podia até dar uma busca, uma googada aqui em cima disso, mas eu não vou. Deixa eu ver a parte de design, daí aqui são tipo de gráfico, ele não me traz aqui outros tipos de gráfico. Só de curiosidade, tá? O gráfico de dispersão ele faz uma linha do tempo, então se eu tiver dados que mostrem isso, por exemplo, eu vou pôr aqui, ó, vou criar um Power View bem rapidinho. Nossa, essa aula já ficou longa, hein? Eu vou pegar aqui, então eu vou colocar data, tá? E vou pôr produto e valor. E vou mudar para um gráfico de dispersão. Por quê? Como eu coloquei essas informações, eu não sei como que vai ficar, tá? Ele tem um play aqui, ó. E ele começou a pôr lá embaixo isso para mim. Por quê? Porque ele não entendeu o que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, quantidade no valor de Y. Vamos ver se ele vai começar a colocar para mim. Ó, daí ele começou a mostrar as cores ali. Se eu colocar produto em tamanho, agora acho que já vai ficar mais interessante, ó. Certo? Só que não tem muito sentido eu colocar produto em tamanho. O produto vai ter que ficar em detalhes mesmo. Eu vou tirar a quantidade daqui, tá? Aqui no valor de X, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o mínimo. Eu vou pôr valor também em Y. E eu vou pôr a média. E o tamanho, eu vou pôr o valor de soma. Vamos ver como que vai ficar agora. Ó, e ele começa a me mostrar o gráfico animado de acordo com a data, tá? Então ele consegue fazer desta forma. É bacaninha tudo, vamos pôr assim, é bonitinho porque fica animado, mas é uma coisa a ser questionado se realmente você tem interesse em mostrar dessa forma, tá? Eu vou até excluir isso aqui, que eu acho que ele é bonitinho, mas não traz um resultado tão legal. Então, bom, agora que atualizou, já estou mais contente, tá? Então é isso, gente. Vocês viram a possibilidade de eu fazer isso. A aula ficou bem longa, mas ao mesmo tempo, isso aqui é Excel já um nível um pouco mais avançado. Mas vocês viram que em nenhum momento eu fiz cálculo. Eu apenas conectei o Excel como se fosse uma fonte de dados. Legal, gente? Muito obrigado pelo tempo que vocês estiveram aqui. Se gostaram do vídeo, deixem ali um comentário, curtam, que ajuda a gente aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima.